Olá, mais uma vez, seja muito bem-vinda novamente na nossa preparação de 2022. E hoje a gente vai falar do próximo chakra, nós vamos equilibrar mais um chakra, nós vamos tomar consciência sobre mais um chakra que é tão importante nesse equilíbrio do nosso eixo, né, para o nosso próximo ano. Então a gente está na nossa aula 19 e hoje a gente vai falar sobre o nosso chakra sexual. Esse assunto, ele pode ser tão tabu, né? E esse chakra, ele, em algumas literaturas, inclusive, ele foi retirado justamente pelo sexo ser tão tabu ainda na nossa sociedade. E eu queria que a gente olhasse pelo olhar da criação mesmo, né? De cada um de nós agradecer o sexo, porque se não fosse o ato sexual em si, ninguém estaria vivo hoje, né? Nenhum animal estaria também vivo. Então, é uma coisa que tem tudo a ver com a vida, tem tudo a ver com a vida desse nosso planeta aqui, do que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ser extremamente grato. Inclusive, você, se tem alguma crença sexual com relação ao seu corpo, alguma vergonha muito grande, dá uma olhada nisso, né? Vai pesquisar. Quem sabe busca um terapeuta, algo mais específico para você trabalhar, porque a gente precisa, né, tirar esses tabus, tirar esses preconceitos que às vezes alguém passou pra gente, não de forma má, né, mas porque também acreditava naquilo, porque também vivenciou aquilo, porque também achou que aquilo de uma certa forma era ruim para ela ou para ele. E às vezes essa passagem, né, de família, essa herança que a gente tem, pode ser muito negativa. E então a gente vai olhar para isso de uma forma mais carinhosa hoje. Claro que esse chakra ele não tem só a ver com o sexo em si, aborda várias questões, mas eu digo aqui sobre esse olhar agora, né? Se você percebe que tem isso, dá uma olhada com mais, eu diria, com cautela e respeito, sabe? E buscando talvez a crença negativa que você tenha com isso, para que você tenha melhor habilidade para o próximo ano, possa se libertar mais de alguns padrões que você sempre se aprisionou, tá certo? Bom, vamos à sequência, então. Ele também é chamado de chakra umbilical, tá? Chakra sacro do baço. O local dele, né? Então, é um pouquinho abaixo do umbigo, né? Então, entre o chakra base que a gente falou, um pouquinho abaixo do umbigo. E a cor dele é laranja. Então, nosso primeiro chakra vermelho, o laranja. E esse chakra ele, quando ele está em equilibrado, ele traz uma franqueza. Nós somos, não uma franqueza, não é que você vai falar tudo que vem na sua cabeça, não. Mas é uma franqueza positiva. É uma franqueza que a gente sabe que quando a gente está falando a verdade, nós estamos fazendo bem. Não aquele falar a verdade que a gente vai falar o mal, por exemplo. Eu me lembro muito de uma amiga minha que falou uma coisa assim pra mim uma vez, que quando a gente vai falar algo pra alguém que ela pode mudar dentro de 5 segundos, a gente fala. Quando a gente vai falar alguma coisa pra pessoa que ela não possa mudar dentro desses 5 segundos, a gente tem que parar e refletir um pouquinho. Por exemplo, se eu tô conversando aqui com vocês, vamos dizer que eu saí do almoço agora e comi feijão e o meu dente tem um feijãozinho. Ou tô com batom vermelho e o meu batom borrou. Se eu tô conversando com alguém e acontece isso, eu vou falar pra ela assim, rapidinho, ó, tá sujo. Ela pode consertar isso rapidamente. Agora, se aquela pessoa que eu tô conversando, né, ou se, por exemplo, eu andei abusando um pouco da minha alimentação, comendo um pouco demais, engordei, ou tô falando com alguém que eu percebi que engordou muito, então ela tá com aquela aparência mais cheinha do que o habitual. E aí eu vou falar pra ela, nossa, tu tá tão gordinha ultimamente, nossa, você tá tão...
Então, aquilo ali, será que eu vou estar... Aquela franqueza, ela é positiva ou ela é negativa? Então, a gente perceber essa franqueza, né? Então, a pessoa que ela tá com esse chakra equilibrado, ela consegue ser franca com naturalidade, sem afetar, sem machucar as pessoas. Ela também tem admiração e entusiasmo pela vida, né? Admiração, ela naturalmente ela se sente inspirada e admirada pelas outras pessoas, então ela tem uma inteligência. Lembra que eu falei da inteligência intrapessoal, né, com a gente, e a interpessoal? Então ela tem essa inteligência interpessoal com as outras pessoas muito positiva. Ela consegue olhar alguém que está em algum ponto acima dela e ela consegue admirar de uma forma legal, leve e de forma entusiasmada. Ela também é mais produtiva. Isso aqui ajuda muito nas pessoas, quando a gente fala de produtividade, sobre pessoas que conseguem agir de forma eficaz para alcançar o que elas querem, elas também têm esse chakra muito bem equilibrado. E a questão do sexo na sua totalidade, ela é bem resolvida com o sexo dela. Ela não faz sexo, né, só para agradar alguém ou alguma situação, ou para ganhar alguma coisa. Ela também não é a louca do sexo que quer sexo a toda medida, porque existe tudo um equilíbrio na vida, né? Então ela tem esse filtro, ela consegue se respeitar, né? No ato sexual, no que ela quer com aquele ato, e ela também consegue ser livre de uma certa maneira, ela não está presa a nenhum padrão. Então, no momento também do ato sexual, é um ato gostoso, é um ato onde ela se respeita. E já quando ela tem desequilíbrio desse chakra, ela tem geralmente uma grosseira, sexualidade grosseira. Então, ou ela vai fazer coisas para agradar as pessoas, ou ela não se satisfaz pelo sexo, ela sempre quer mais e mais e mais, ela não consegue se satisfazer com o ato sexual em si, né? Ela sempre está em busca de mais atos sexuais, ou ela também está sempre vendo pornografia, é uma pessoa que pode estar ligada muito à questão de, enfim, de busca em geral pelo sexo de uma maneira talvez não segura, sabe? Não, nem sempre usa um preservativo. Ela quer justamente buscar naquele ato sexual algo que está faltando na vida dela. Ou ela pode também negar a sexualidade. Ela pode não se ver como ser sexual, achar que ela não sente prazer, ou exatamente não sentir prazer durante o ato sexual. Ela ou ela não acha isso bonito, ou ela acha isso negativo de alguma forma. Então, quando a pessoa tem esse chakra também desequilibrado, então ela pode ou querer muito sexo ou nada de sexo, entende? Então ela tá totalmente em desequilíbrio. Já a pessoa com esse equilíbrio, ela consegue perceber o que para ela é bom. Ela também não se valoriza, né? E isso a gente pode entender muito pelos esses dois pontos do sexo, né? Geralmente pessoas que tanto se buscam muito sexo como buscam nada de sexo, geralmente são pessoas que não se valorizam, né? E aí ela não se valoriza e muitas vezes ela acredita que ela precisa ou doar demais, né? Para que as pessoas amem ela, para que as pessoas gostem dela, ou ela se recolhe demais, né? Não se envolve, não faz nada, não tem nenhuma relação, justamente porque ela não se acha nem merecedora de ter essas relações. E também ela pode ser uma pessoa muito fechada, que cristaliza as emoções dela, ela não consegue transparecer o que ela pensa, o que ela sente pela vida, pelas outras pessoas. Ela pode ser uma pessoa que
tem dificuldade também de falar sobre as emoções dela, até de sentir, até de ver realmente, né? Ela tá tão envolvida com as crenças dela, com a forma dela de ver, que ela justamente vai ficar ali presa nesse ciclo, né? Quando a gente falou das crenças, que é que os teus comportamentos, as tuas ações, elas vão estar o tempo todo fortalecendo aquilo que tu acredita. Então, ela realmente fica nisso e fica nesse ciclo interminável de angústia, de frustração, e é bem complicado isso, tá bom? Porque esse chakra, ele tá muito ligado, então, ao prazer, né? Ao sentir, ao aceitar as coisas, a nossa criatividade também, ele é muito ligado à nossa criatividade, à nossa forma de expressar. Então, quando a gente falou lá da criatividade, eu acredito que foi na semana 2, né? Esse chakra estando ativo de uma forma boa, a gente vai perceber qual é a nossa criatividade, qual é o lado que eu consigo expandir essa criatividade. Em que momentos eu posso expandir a minha criatividade? Em que momentos? Porque a gente gerar coisas, né? Gerar pessoas, no caso do sexo, nada mais é do que a gente criar também, né? Então, quando a gente pensa em gerar coisas, né? Se a gente está falando de um chakra que ele é ligado ao sexo em si, à criação em si, a gente também está falando dele justamente ligado à criatividade, ligado a esse fato que eu sou capaz, eu sou um ser que crio, que cocrio, né? Por isso que a gente escuta tanto essa palavra co-criador, né? Porque nós somos co-criadores e tudo tem a ver com tudo. Então, por isso é tão bonito, né? Quando a gente percebe que o físico tem a ver com o espiritual, com o mental, tudo está interligado. E quando a gente começa a perceber isso, as coisas começam a fazer muito mais sentido para a gente, né? E ele também tem a ver com a nossa criança interior, tá? O que significa isso, Gi? Vamos pensar assim, ó. A gente tem uma criança. A gente tem as nossas fases, né? A gente tem a nossa fase adulta. Gente, eu tô percebendo que esse vídeo vai ficar um pouco grande. Acho que eu vou tentar acelerar. Desculpa. Bom, a gente tem a nossa fase da primeira infância. Depois a gente tem a nossa adolescência, a nossa fase adulta. Isso no normal. Mas justamente dentro de nós, a gente tem essa criança interior que significa o quê? Aquele momento que a gente tá birrento, aquele momento que a gente tá teimoso, aquele momento que a gente quer gritar e quer dar a nossa opinião e não quer escutar, aquele momento que a gente não vê as consequências dos nossos atos, a gente quer culpar os outros, aquele momento que a gente percebe que a gente não tá em harmonia com as pessoas, ou que a gente, tipo assim, eu quero, só é minha vontade, deu, eu não tenho a do outro. Então, essa é a criança interior. E esse chakra, ele é justamente ligado a essa criança interior. Então, comecem a perceber também isso dentro de vocês. Se vocês não estão dentro desse movimento, nesse movimento qual, Gi? Esse movimento de eu querer muitas coisas, eu não ver os resultados eu não assumir as coisas que eu quero fazer para minha vida, eu estar procrastinando muito, eu estar negando as coisas de uma certa forma, o meu impacto com as coisas, colocando a culpa nos meus pais, a culpa na sociedade, a culpa no Estado, no governo, enfim, na política. Então, percebam se essa criança interior de vocês não está aí muito florada para justamente buscar equilibrar. E aí, qual é o segredo? O que vocês têm que fazer? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu preciso finalizar ele com 15 minutos e vou começar um outro, tá? Então, essa aula número 19 vai ficar um pouco mais longa do que as outras, mas vai ser importante a gente continuar aqui. Então, beijo, até daqui a pouquinho.